Salve galera, vamos chegando em mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História, mais um do projeto O Esporte em Entrevistas, onde a gente sempre, por uma vez a cada mês, vamos trazer sempre alguém que pesquisa, que vive o esporte de alguma maneira profissional e que possa aqui contribuir com vocês nas diferentes áreas e de maneira interdisciplinar que o esporte está inserido, né? Então a gente vai trazer aqui pesquisadores, jornalistas, atletas, e hoje a gente vai ter o prazer de ter como convidado uma advogada, que é algo que eu já estava querendo muito aqui no canal, que a gente pudesse conversar sobre o direito desportivo e entender um pouco de como essa área se entende e se enquadra no campo esportivo como um todo, não só no âmbito do próprio direito, enquanto área do conhecimento, enquanto mercado de trabalho, mas também para dentro do esporte, né, que é algo que tem suas especificidades, né? Então, desde já, você que tem interesse pelo tema, não deixe de seguir aqui o canal O Esporte na História, compartilhe com seus amigos e amigas que também conhecem e gostam do assunto, curta aqui o vídeo, que isso contribui muito para o nosso projeto seguir em frente. E a nossa convidada especial é a advogada Márcia Peixoto, que é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Barra da Tijuca, auditora disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal e que vai conversar um pouco com a gente aqui sobre a área. Márcia, doutora Márcia, primeiro dizer que é um grande prazer, seja muito bem-vinda aqui no canal Esporte na História, que a gente possa ter uma conversa bem interessante hoje sobre essa área tão importante para o direito como um todo, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra, né, participar dessa conversa com você e, quem sabe, reverberar a paixão que eu tenho pelo esporte para os seus ouvintes. É isso, né? E a gente já falando em paixão, doutora, sempre que eu inicio aqui a conversa que eu sempre chamo mais de conversa do que uma entrevista, é algo realmente informal dentro de uma formalidade, porque sempre está trazendo conteúdos com profundidade. A ideia do canal é mais do que expandir números de seguidores ou de curtidas, é criar um grande acervo aqui de conteúdos que tenham profundidade, que tenham qualidade, com pessoas que vivem o esporte nas suas diferentes áreas, para aqueles que têm interesse em se aprofundar, né? Então, dentro dessa ideia de ter uma profundidade no conteúdo, não deixa de ser também uma conversa leve, uma conversa que você possa aqui contar sua trajetória e falar das paixões, porque o esporte movimenta paixões, né? Eu não conheço ninguém que trabalhe com esporte, eu sou historiador de formação, também tenho formação na educação física, me interesso muito pelo direito na minha trajetória, até porque como historiador, no mestrado, no doutorado, passei muito pelo estudo da evolução legislativa do esporte realmente na trajetória brasileira, e isso foi fazendo também com que eu tivesse diálogos com as pessoas que pesquisam no âmbito do direito desportivo, e o campo esportivo como um todo, em suas diferentes áreas, possuem profissionais que lidam com a paixão, né? O esporte, diferente de outros objetos de estudo, ele movimenta muito as paixões, as emoções. Então, eu sempre brinco, se eu fosse um historiador que pesquisa escravidão, eu não ia pesquisar escravidão porque eu gosto de escravidão, e sim porque eu entendo a importância de se compreender o histórico desse tema para a gente não repeti-lo no presente. O esporte, por outro lado, não. O esporte está na sociedade, o esporte está no cotidiano, e o esporte está no nosso presente, inclusive nas nossas paixões. E aí, falando da paixão da Márcia, o que fez com que a Márcia, quando virasse uma profissional do direito, uma advogada, se interessasse pelo esporte, né? Da onde o esporte entrou na sua vida, da onde começou essa paixão primeiramente? O esporte, Edu, ele aparece na minha vida sempre, né? Desde sempre, como eu sempre tive interesse, sempre tive admiração pelo esporte. Eu sou de uma geração dos anos 80, né? Aquela geração onde todo mundo foi aquele boom, né? De esportes, de saúde que teve aqui no Brasil. Eu sou dessa época, então não podia ser diferente. Eu sempre tive muita admiração pelo esporte e eu sempre gostei, como carioca, né? A gente sempre teve muita proximidade, né, com tudo isso, e dessa forma eu fui cada vez me interessando mais. Além de que o esporte também ele tem um interesse pela questão social, né? O esporte transforma vidas, ele entra nas comunidades e faz grandes transformações. Então eu gosto muito, minha paixão vem daí. Perfeito, né? E aí você conseguiu vincular isso com sua atuação profissional, né? Então, se a Márcia, na sua trajetória, foi tendo essa relação com o esporte muito ampla, em que momento também a Márcia se interessou lá atrás
a vir para a área do direito, né? Ser uma advogada e depois a se especializar no campo do direito desportivo. Onde que essas duas paixões e esse encontro profissional aconteceu? Sim, eu iniciei entrando no curso de educação física, mas nessa época eu trabalhava com outras coisas, eu era muito jovem, mas já trabalhava, e com várias pessoas acontece, bons roteiros, então acabei me desestimulando um pouco da faculdade e acabei abandonando. Mas eu sabia da importância, precisava fazer uma faculdade, mas eu não queria dar continuidade à educação física, foi quando eu tive vontade de fazer direito, porque eu pensei, eu falei, bem, mesmo que eu não vá atuar no direito, é uma faculdade que serve para a vida, né? É Sim. como outras, né? Serve para a vida toda. Então, eu resolvi fazer direito e eu já tinha essa paixão toda pelo esporte. E antes de terminar, no mês em que me formaria, eu conseguia um trabalho assim muito casualmente no Clube de Regatas do Flamengo. Foi assim totalmente inesperado. Então eu já saí da faculdade já empregada no clube. E, Sim. obviamente, eu não tinha nem me formado ainda, faltavam 2 meses para me formar. Eu entrei como assessora, aliás, assistente jurídica. E fiquei trabalhando lá 2 meses depois. Eu recebi a minha carteira da ordem. E aí, logo, talvez acho que 2 meses, 3 meses depois, saí, né, de assistente para advogada. Promovida, né? E aí promovida. E daí que começou toda essa paixão. Você ainda agora mencionou como historiador que você estuda, né, a evolução da, da, Da do legislação, esporte, né? né? Eu, te, eu tenho vivido isso, Sim. né, no meu dia a dia, porque quando eu entrei para trabalhar no Flamengo, eu não tenho muita certeza, mas acho que foi no final, foi em meados de 97, quer dizer, a gente não tinha nem a, 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 a Lei Pelé ainda, Sim. ela só foi sancionada em 1998. E, na verdade, ela também só pegou, né, porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de, às vezes, a lei demora a pegar, algumas nem chegam a pegar, né? Isso é uma coisa assim meio bem diferente, né, do Brasil. Mas em 98, quando entrou a Lei Pelé, eu trabalhava já e eu participei de todo esse movimento, de toda essa mudança que foi a questão do passe, né, que foi um marco, uma coisa muito importante no futebol, mas e importante também porque no Flamengo, obviamente, o carro-chefe era o futebol, como ainda é, não só no Flamengo, mas em todos os outros clubes, mas lá especificamente no Flamengo a gente tinha muitas modalidades, né? Então eu trabalhava no jurídico e não só eu trabalhava, eu ligado diretamente nos contratos, né, dos atletas de futebol, mas também no judô, no vôlei, no basquete, em várias outras modalidades. E é legal você falar dessa sua experiência, né? Uma entrada que para muitos jovens hoje em dia deve rolar essa dúvida, né? A galera entra numa graduação, você falou, teve uma passagem pela educação física, aí tem esses altos e baixos que geraram a dúvida, você sai da graduação em educação física, opta pela entrada no direito, e eu vejo hoje também como professor de nível superior, essa dúvida que existe nos jovens que estão entrando numa faculdade, numa graduação em determinadas áreas e que pensam em trabalhar com esporte, né? Ah, será que o esporte é um campo de trabalho que pode me dar condições de viver do esporte, né? De viver, ter financeiramente uma renda no direito, na história, no jornalismo. Então gera sempre uma dúvida e em alguns momentos, e isso é inegável, o campo esportivo dentro das áreas em geral é sempre um campo mais marginal, né? Um campo visto como secundário. E como desconstruir isso é muito importante. Você conseguindo entrar num clube da magnitude do Flamengo nos anos 90 ainda, aonde a gente está caminhando com as legislações, como você bem destacou, para quem não sabe, vale a pena aprofundar aí, depois pesquisar sobre a Lei Pelé, mas como a doutora Márcia disse, é uma lei que, para a questão relacionada à autonomia do espaço dos atletas lá atrás, foi muito importante, e isso trouxe, óbvio, efeitos de por diferentes vias, não só no futebol, mas falando do esporte como um todo, na legislação esportiva, mas você estava ainda engateando tudo isso, e você já estava tendo uma inserção, né, dentro de um clube
que tem a importância do Flamengo e que, como você também bem destacou, apesar do futebol ser o carro-chefe, sempre teve esse olhar mais poliesportivo, né? O Flamengo até hoje tem uma importância no sentido de também olhar para outras modalidades e conseguir resultados em outras modalidades. Isso é uma singularidade um pouco do clube, né? Mas aí eu trago uma pergunta para você. Se a gente for analisar assim, pensando para o nosso ouvinte mais leigo, aquele que não sabe nada sobre o esporte ou sobre, de forma específica, o direito desportivo, o que faz, por exemplo, uma comissão específica do direito desportivo na OAB ou um tribunal de justiça desportiva? Qual é a função? É diferente dos tribunais normais, dos tribunais de justiça que não são desportivos? Qual é a função que se tem dos profissionais que estão trabalhando nesse campo? E também, se você quiser trazer alguma curiosidade ou aprofundar um pouco do que foi trabalhar no Flamengo e a sua experiência também a partir dali em outros espaços do direito desportivo, vai ser muito bom a gente ouvir. Sim, Eduardo, eu acho assim, o mais importante assim a gente já deixar inicialmente aqui para o seu ouvinte que não tem nenhum contato é que assim a gente sempre vai estar aqui na nossa conversa falando de futebol, o Flamengo e tal, e geralmente quando a gente está em alguma roda falando sobre direito desportivo, o futebol sempre aparece porque é a paixão nacional, é o esporte que a maior parte dos brasileiros gosta. Mas é importante ressaltar que o direito desportivo, ou seja, a legislação desportiva brasileira, ela é de forma ampla e serve para todas as modalidades. Claro, cada modalidade tem a sua especificidade. Então, vai haver as regras das competições, das modalidades, mas a parte da lei é toda a mesma. Por exemplo, nós temos o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele abrange todas as modalidades, com exceção do automobilismo, que criou seu próprio A código. própria Ah, regra. Márcia, mas as outras modalidades poderiam? Sim, poderiam e seria muito interessante. Mas o esporte, de modo geral, no Brasil, ele ainda é meio, como é que eu posso dizer? Ele ainda está, não digo engatinhando, mas ele acabou de aprender, está começando a andar agora. Então, por isso, nós temos só um código, que é o CBJD, amplo para todas as modalidades. Isso é muito importante para que o teu ouvinte comece a entender, né? A sua pergunta foi sobre o Tribunal de Justiça Desportiva, a Justiça Sim. Desportiva, né, de modo geral, para a gente explicar para as pessoas que são leigas. É assim, então nós temos o Código de Sim. Justiça Desportiva, que funciona como o Código Civil, como o Código Penal, né? As modalidades têm as regras da competição, que são as especificações, né, de cada modalidade para poder ajudar, e nós temos os tribunais de justiça desportiva. Cada modalidade tem a sua, tá? Mas também, como a base do direito desportivo ele vem da Constituição e lá está escrito que o direito desportivo ele tem a sua própria, ele se procede por si só. Então, ele não é vinculado à justiça brasileira. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, conforme eu acabei de dizer, cada tribunal tem a sua modalidade, mas, por exemplo, no Espírito Santo, eles trabalham com um Tribunal de Justiça Desportivo único, unificado, ou seja, serve para todas as modalidades. Então, aqui, como que funciona a nossa estrutura? Nós temos a confederação, vou falar em futebol para poder facilitar para o ouvinte. Nós temos a confederação, nós temos o ente internacional, que no caso seria a FIFA, nós temos a confederação, que é o ente nacional, que é a CBF, temos as federações estaduais e dentro, assim, apartado, né? Eu falei dentro, mas assim, apartado, mas assim, muito próximo das federações, nós temos os tribunais de justiça desportiva. Então, nos tribunais, como se procede? Existem as atividades, né, das modalidades, as competições, e vai ter sempre a questão, a arbitragem,
que vai tomar conta, né? O árbitro, os bandeirinhas, enfim, todos os responsáveis da mesa vão analisar e qualquer coisa de diferente que seja considerado uma infração vai ser reportado na súmula para a federação, quem vai encaminhar para o Tribunal de Justiça Desportivo daquela modalidade. E lá nós temos, aí sim, fazendo uma analogia, um paralelo com a nossa justiça comum, nós temos as, a comissão de julgamento que vai fazer a sessão de julgamento, que tem o presidente, tem os auditores disciplinares, nós temos a procuradoria, que é quem faz a denúncia da infração, ele lê a súmula, vê o que teve de fora do normal, que é considerado uma infração, ele faz a denúncia. E é levado para a sessão de julgamento no tribunal. Acho que para o nosso ouvinte que não tem o conhecimento do tema, você conseguiu trazer o beabá, né, da estrutura que move o direito desportivo e de forma mais específica os tribunais do campo, né? Eu acho que o principal ponto que você trouxe é essa questão da autonomia que a área do direito desportivo possui, né? Por mais que tenha diferenças, como você destacou o caso do Espírito Santo, a gente poderia citar aqui de outras localidades, e algumas modalidades, você trouxe o automobilismo, também tem suas singularidades e legislações próprias, mas em geral, essa autonomia que afasta, entre aspas, os tribunais do esporte dos tribunais da justiça comum, né? O que não quer dizer que não tenha também regras e pleitos similares no sentido de ter ali a lisura da forma mais correta possível para se chegar nos julgamentos, né? Eu acredito que esse é o caminho que se espera e que se tenta seguir sempre, né? Sim, inclusive tem assim, além de tudo, tem algumas coisas no esporte que não poderia ser através da justiça comum. Porque, Sim, por exemplo, a gente durante um campeonato a gente tem que julgar se o atleta, por exemplo, estava irregular, se ele foi escalado de forma irregular. Então, aquilo tem que ter uma celeridade, que coisa que na justiça comum não tem. Então, demoraria, né? né, demoraria. Então, isso tem que ser julgado de forma célere, né? Tanto que, assim, uma outra característica da justiça desportiva, além da celeridade, como é que eu posso te dizer? Uma informalidade, né? Então, geralmente, todas as denúncias, claro, são feitas por escrito, mas os nossos votos, por exemplo, na hora de uma sessão de julgamento, a oralidade é muito comum. Né? É um instituto muito usado a oralidade. Então, os advogados de defesa sempre usam da palavra, quase nunca fazem peças escritas, né? Defesas escritas, geralmente é tudo de forma oral, justamente por conta da celeridade. Claro, tem todo o rito, é tudo, como é que se diz, obedecido como consta no nosso código, mas é um pouco diferente porque não poderia ser igual, né, à justiça comum. Porque tem o próprio tempo que, como você destacou, o esporte requer às vezes uma aceleração em determinados Sim, casos, requer que não se tem o tempo, o mesmo tempo da justiça comum não caminha. Se você tem um caso de um jogador, como já aconteceu algumas vezes na história do futebol brasileiro que a gente está tomando como exemplo, né? Um jogador que foi escalado de forma irregular numa partida no Campeonato Brasileiro. Aquilo pode gerar uma punição para o clube e, consequentemente, interferir em todo o campeonato já na rodada seguinte, duas, três rodadas à frente, então a gente não pode esperar isso ir para a justiça comum e, consequentemente, todo o rito que se esperaria ali, né? Já tivemos situações, eu lembro mais especificamente da Copa João Avelange, né, que foi em 2000, quando o Campeonato Brasileiro teve uma questão que o Gama, que tinha sido o clube de Distrito Federal rebaixado, levou o caso para a Justiça Comum. Aquilo demorou tanto a ser julgado que a CBF não pôde realizar o Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13, naquela ocasião, fez um campeonato à parte, que foi a Copa Jovelange, e valeu como Brasileirão de 2000, porque o caso foi para a Justiça Comum. E o tempo da Justiça Comum é, não era o mesmo, se tornou lento para ter o tempo hábil para que aquele campeonato pudesse acontecer. Enfim, então, aí nesse caso, ter um comitê ou um tribunal específico para o julgamento do esporte não só concede essa autonomia já dita aqui por você, mas também a possibilidade de chegar nessa celeridade, nessa velocidade maior, vamos chamar assim, de um julgamento que possa ali facilitar o processo, né? E é sim. interessante, doutor. Sim, por favor.
Não, desculpe, eu não estava te ouvindo bem. E uma coisa que acontece muito também é, por exemplo, esportes que, que são uma etapa aqui, né, uma etapa nacional, e o atleta precisa daquele resultado para passar para uma etapa internacional que está muito próxima. Muito Então, rápido. precisa dessa celeridade. Qualquer coisa que aconteça durante a competição precisa dessa celeridade para ajudar, porque senão o atleta não poderia, né, Sim. se está, por exemplo, no ranking para passar para uma outra etapa, no caso internacional. Então, tudo tem que ser tudo muito célere mesmo. Exato. E aí, doutor, uma questão que eu, Eduardo, sempre tive como pesquisador, né? Isso foi um pouco me levando também a tentar entender um pouco da legislação esportiva brasileira, uma cronologia histórica, né? Quando eu estava no mestrado, isso já faz um tempo, feito na UFRJ, o meu tema de pesquisa foi sobre como o futebol se tornou um esporte profissional, né? No caso, eu estudei sempre de forma comparativa casos no Brasil e na Colômbia. E no caso brasileiro, o foco era o Rio de Janeiro, foi nos anos 30, né, que a gente estava no cenário da Era Vargas. E no governo Vargas que teve efetivação em 1941, após a profissionalização efetivada do Conselho Nacional do Desportos, né? O Desportos, naquele contexto CND, ele meio que unificou Sim. uma legislação para nível nacional, que foi um marco na época. Não deixou de ser também uma forma de centralização, porque a maior parte das modalidades se enquadravam naquela legislação específica. Também tinha influências políticas, isso era notório, mas não deixava de ser também um marco de evolução da legislação esportiva. E com o passar do tempo, a gente vai tendo outras formas de legislação que vão surgindo, até chegar, por exemplo, o caso nos anos 90 da Lei Pelé, que, como você mesma destacou aqui na nossa conversa, foi um fato muito marcante. Como você analisaria na cronologia histórica, né, das leis brasileiras, dentro do direito desportivo, em que pé essa legislação brasileira está no cenário nacional e internacional? A gente pode dizer que o Brasil tem uma legislação desportiva que está avançada ou ainda tem muito a caminhar? Qual a opinião que você tem sobre isso, considerando tudo que já foi feito, né? E o que tem para fazer também? Em primeiro lugar, eu vou fugir um pouquinho inicialmente da sua pergunta, porque como a gente está no mês das mulheres, né? Eu sou uma mulher e você mencionou que no Estado Novo, em 41, o Brasil teve um avanço, né, no esporte, só se foi para vocês, homens, né? Sim, Porque as porque teve mulheres tiveram uma o contrário. interrupção. Eu não sei se você já falou sobre isso aí, mas eu acho muito importante eu falar de forma muito rápida que assim, o Estado Novo, por decreto, Getúlio Vargas proibiu as mulheres de jogar futebol e outras atividades, lutas ou outras modalidades. Então, foi proibido, era realmente proibido. E nessa ocasião, as mulheres até tinham um interesse, estavam indo até muito bem no futebol e em outras modalidades. E esse decreto, ele, salvo engano, ele durou até 1973, Sim, sendo derrubado mesmo em 1981, se eu não me engano, 83, por aí. Mas olha o um período gap muito enorme grande. de proibição das mulheres jogarem futebol, por exemplo, ou praticarem alguma luta, é, com, uh, usando o argumento de que o corpo feminino era muito frágil e não era para isso. Sim, Enfim, então é perfeito. muito importante a gente falar sobre isso. Por outro lado, realmente, os homens tiveram um avanço. Ali, se eu não me engano, eram até quando eu entrei, eu não sou historiadora, né? E assim, mas eu me lembro perfeitamente que quando eu entrei para o futebol em 1997, se eu não me engano, a gente usava leis orgânicas. Né? Não tinha nada assim, eram leis orgânicas mesmo, até que em 98 veio a Lei Pelé. Então, depois, a Lei Pelé foi um marco. Na verdade, antes da Lei Pelé, a gente teve a Lei Zico, Sim, que foi muito importante. Eu acredito assim que tem porque abriu as portas, né, para a Lei Pelé. Elas são muito parecidas. Na ocasião, logo depois, o Zico
se não me falha a memória, ele foi convidado a ser secretário nacional, ministro do esporte, ou algum cargo que tinha status de ministro, alguma coisa assim. Então, a gente já teve um avanço muito grande ali. Foi quando se parou de ter a lei do passe, né, que isso era assim, era uma escravidão para os atletas. Isso foi uma grande. Você já deve ter falado isso, ter mencionado isso várias vezes no seu canal, mas e de lá para cá, realmente o esporte foi melhorando sempre, né? Atualizando a legislação. Agora, mais recentemente, nós tivemos a nova lei geral. E aí você me pergunta, no cenário internacional, como que o Brasil está? Eu acho que o problema do esporte no Brasil não é uma questão de lei, Eduardo. Eu Hum. acho que é uma questão política, né? De injetar, de fazer cumprir o que a lei determina. Vamos dar um exemplo, por exemplo, recentemente a Conmebol exigiu que todos os times profissionais tivessem um time de futebol feminino. Né? E são com esses pequenos avanços que realmente a gente vai construindo algo maior e vai consolidando o esporte no país. Bom, com essa exigência, nós já temos vários clubes que têm, né, por obrigação, porque eles deixam bem claro que não é por vontade, e até eu entendo os motivos, de verdade eu entendo os motivos. Né? Hoje o futebol, por exemplo, como outros esportes, é um negócio, ele é visto como um negócio. Então, se o negócio não vai bem, você Eles tiram um time não de quer ter. campo. Exatamente. Bom, mas então, em termos da legislação, o que a gente está falando da Conmebol, que teve essa exigência, e acho que foi em 2023, se eu não me engano, a gente está em 2026, e ela ainda não é cumprida Não é? pela maioria dos times. Então, quer dizer, na verdade, eu acho que em termos de legislação, respondendo efetivamente a sua pergunta, nós estamos bem, sim, nós só não estamos bem em cumpri-las. É uma coisa que é um problema em várias áreas no Brasil é exatamente a gente fazer com que a lei seja cumprida, né? Que sem dúvida alguma o país conseguiu avançar enquanto um Estado democrático de direitos, mas às vezes o que está no papel, é óbvio que é melhor ter no papel do que não ter, porque aí você pelo menos tem como reivindicar aquele direito, mas em contrapartida ainda tem muito a caminhar. E aí, óbvio, você citou a questão do Estado Novo. É um erro assim quase que natural dos indivíduos, e eu estou me incluindo nisso, de quando falar de um processo do esporte, do futebol, é não saber ou pouco fazer essa diferenciação de gênero que historicamente hoje, felizmente, já temos muitas pesquisas que explicitam que ela existia. Então, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi há 12, 13 anos atrás. Naquele contexto, ainda não era tão aprofundado os estudos sobre futebol de mulheres no país, mas já estava começando. Só que não era o meu olhar a priori estabelecer isso, e já estava acontecendo tudo isso ali. Eu estava analisando futebol masculino, e a gente cometi o erro de chamar de futebol como um todo, como se o futebol, não os futebols, que existem várias formas de se praticar essa modalidade, não estivessem ali presentes e ignorando completamente essa perspectiva da mulher. Mas aí trazendo um ponto, né? Aqui no canal a gente tem tanto os vídeos que são com entrevistas, que é o projeto de entrevista, como o projeto que eu trago sempre um livro por mês que eu comento, né? Tem um que está aqui atrás, ó, é o livro da pesquisadora e grande amiga Aira Bonfim, que é o futebol feminino no Brasil. Muito bom. O livro da Aira já foi tema aqui de um vídeo no canal. Foi o segundo vídeo que eu comentei desde que o canal se iniciou. Ele fala exatamente desse recorte, né? E eu dialogo muito com a Aira, não só pela amizade, mas pela competência que ela tem enquanto pesquisadora, porque ela abriu não só os meus, mas os olhos de muitos pesquisadores do passado recente que eu estou falando, né? Que estão ainda atuando na área, das ciências humanas e sociais que se preocupa e estuda as práticas esportivas, porque como que pode, por exemplo, no mesmo recorte temporal, olharmos para um objeto de estudos e simplesmente, se não ignorarmos, mas quase ignorarmos 100% aquele recorte que envolve as mulheres nesse quesito, né? Então, assim, aí é um ponto que você bem destacou, né? A gente, para além de um avanço da legislação, ainda tem a ausência do cumprimento dessas leis estabelecidas
Então, sim, o Brasil está avançando, mas tem muita coisa ainda a ser cumprida. E se for para o recorte de gênero, isso ainda fica muito mais profundo, né? A gente já teve vídeos aqui no canal falando sobre a questão dos atletas trans, LGBTs em geral. A gente já tem essa questão que envolve o futebol e os esportes das mulheres em geral na história, que podem nos ajudar a entender como avançar hoje. Mas como você bem destacou também, doutora, uma vez sendo um produto do capitalismo, e isso é um fato, os clubes vão para onde tem o dinheiro, né? Então, eles querem transformar o futebol feminino, o futebol de mulheres, em algo rentável. Enquanto não é rentável, não é de interesse deles fazer com que aquela modalidade se avance, progrida. Mas como você vai transformar em algo rentável se você não coloca uma injeção inicial para que ele possa construir um próprio mercado, um próprio público e também desenvolver, né? As mulheres, se o futebol masculino, que tem Copa do Mundo esse ano, começou em 1930, a Copa das mulheres é no início dos anos 90. Então, olha o gap aí de 60 anos ou mais de distância de um para outro. Então, e isso eu vou além, tá? Porque como um profissional, eu, enquanto profissional que também atuo na imprensa, né, trabalho como comentarista em rádio de futebol, eu vejo muito preconceito de gênero com as profissionais do jornalismo esportivo hoje em dia. O que é não só bizarro, porque já trabalhei e trabalho com muitas mulheres tão ou mais competentes que os homens nas funções que ocupam, falando de futebol, falando de esportes, etc. Mas já se estabelece a priori um recorte de preconceito, como se a mulher narrando eu não vou ver, se a mulher comentando eu não vou assistir, se a mulher apitando um jogo já tem aquele preconceito, ou quase uma sexualização da mulher e que coloca aquela imagem da juíza, da bandeirinha, muito mais num quesito do produto, do corpo da mulher como produto, do que da competência da função que ela ocupa, né? Então, muito importante a sua fala, até para a gente entender que muito do retrocesso que a gente ainda tem, às vezes não é por ausência de legislação, mas por fazer ela ser cumprida, né, doutor? Verdade. E sem contar que tem a questão, Eduardo, a questão cultural, né? O Brasil é um país machista e ponto, Extremamente. né? Mas a gente está avançando muito. Eu de verdade, eu acredito muito que a gente vai cada vez melhorar mais, porque é o caminho, né? E eu vejo, a gente vai a passos de formiga, como diria o Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, mas a gente está progredindo, né? O Brasil está deixando aos poucos de ser um país machista. A gente tem feito muito movimento, a gente tem visto muita coisa ruim nesse sentido, mas eu acho que a gente está no caminho certo para melhorar, Sem dúvida né? alguma. E, doutora, a gente caminhando assim numa reta final já da nossa conversa, mas trazendo uma perspectiva também de pensar o direito desportivo enquanto campo, que, como eu falei, eu, como profissional também que atua no nível superior, em nível de graduação, eu sempre vejo para os alunos que querem trabalhar com esporte essa dúvida: será que eu posso viver do esporte? Como você acha que é o direito desportivo hoje enquanto campo profissional? Dá para um aluno de direito hoje que está começando a graduação ter esse sonho e conseguir ter as oportunidades, por exemplo, que você conseguiu de trabalhar num clube, como o Clube de Regatas do Flamengo, desde da graduação? É um mercado amplo. Eu acredito que seja um mercado, tal como o próprio avanço que você destacou das legislações e dos direitos como um todo, um mercado que cada vez mais vai abrindo possibilidades. Mas na prática é assim mesmo. O jovem pode perspectivar construir uma carreira. Como você enxerga, inclusive, como está o mundo acadêmico também, de formação do direito desportivo? Ainda tem muito a caminhar, ou já temos também espaços com formações de cursos, pós-graduações, que possam possibilitar o profissional do direito, o advogado em formação, a conseguir ter a expertise necessária para atuar nesse campo? Como que você enxerga essa área do direito desportivo profissionalmente no contexto atual, né? Bem, com relação a essa pergunta, né, que tem várias camadas, eu sou uma grande entusiasta do direito desportivo. E é bom assim a gente deixar claro para o teu ouvinte que o direito desportivo ele engloba tudo que acontece dentro do ambiente esportivo, Sim. né? Então, todas as relações entre atleta, clubes, transferências de jogadores para outros clubes, ah, são tantos temas, integridade, governança, manipulação de resultados, são tantos temas, né? Então,
hoje o esporte ele se profissionalizou, né? Ainda falta muita coisa, mas a gente pode dizer que ele se profissionalizou. Então, existe um campo de trabalho enorme para quem quer atuar no direito desportivo. Eu, particularmente, né, eu costumo dizer que o plano de fundo do direito desportivo é o esporte. E comparando, por exemplo, com o direito de família, sempre é alguma divisão, é alguma briga, é uma separação. Assim como, por exemplo, eu me lembro muito bem que no início, logo que eu me formei, eu gostava muito de fazer, até hoje gosto, até hoje faço inventário. Mas nos inventários tem um pano de fundo, é sempre uma morte, Sim. é uma divisão, uma briga. Então, o esporte tem essa leveza, né? E isso por si só já é muito bom para quem quer atuar nessa área. E fora que, além de ter se tornado algo assim muito profissional, né? E tem muitas possibilidades, o direito desportivo por si só ele é interdisciplinar. Então, ele conversa muito com o direito civil, com o direito do trabalho, demais, com o direito tributário, direito empresarial. Então, tem assim uma gama de possibilidades são infinitas. Hoje, por exemplo, para quem quer atuar, vou falar um pouquinho da questão da formação, que você também perguntou. A questão da formação, infelizmente, nós ainda estamos muito, mas infinitamente aquém do que deveríamos ter. Nós hoje não temos, eu pelo menos, Eduardo, no meu conhecimento, eu não conheço nenhuma faculdade, uma universidade que tenha o direito desportivo assim na altura que ele merece, né? Colocando Como ele uma no patamar que ele. disciplina mesmo, uma cadeira dentro do curso de direito na graduação, né, que você diz. Não tem Então, não, nenhuma. porque exatamente aonde eu ia chegar, ele não é uma disciplina que eu tenha conhecimento, tá? Sim, sim. Não é em nenhuma universidade que tenha como disciplina obrigatória. E pouquíssimas têm como disciplina suplementar, né? Cada Sim. universidade chama de uma Eletivo, forma. optativo. Eletiva, exatamente. São pouquíssimas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UFRJ, conforme você disse que você fez até o seu mestrado lá, e uma ou outra, não tem. A gente vem fazendo um trabalho, eu como presidente da Comissão de Direito Desportivo e toda a minha comissão junta, né, que são, assim, são muitos membros, né, nós somos 30 membros, e assim tem pessoas assim altamente qualificadas, grandes especialistas, são profissionais renomados, e a gente assim une forças para levar isso para universidades. Então, a gente tem, eu não vou citar aqui o nome das universidades, porque são privadas, mas assim, a gente tem parceria com vários GEDs. Para quem não sabe, GED é o grupo de direito desportivo. E então, a gente faz essas parcerias. Nas parcerias, por exemplo, tem universidades que a gente faz mensalmente uma palestra sobre um tema variado, e aí cada mês vai um membro diferente. A gente participa de semanas jurídicas, a gente participa bastante das universidades. Eu, em 2024, como presidente, logo no início de 2024, eu fiz um ofício para minha presidência da minha subseção, solicitando que eles encaminhassem para a OAB Federal um pedido de inserção de apenas duas questões na prova da OAB. Duas questões de direito desportivo. Fiz um abaixo-assinado, que foi assim, um sucesso, mas infelizmente a gente não teve Continuidade. notícia, exatamente, não tivemos um retorno disso. Mas a intenção era muito boa, porque justamente para fomentar, né, o direito desportivo, fazer com que as universidades, as faculdades tivessem interesse em colocar como matéria eletiva, pelo menos, ou quem já tem eletiva que tornasse matéria obrigatória, porque
o que acontece? Se você hoje for ver o PIB do esporte, que recentemente até uma colega, a Fabiana Bentes, fez um trabalho lindíssimo, né, por ocasião teve várias audiências públicas para falar da perenidade da lei do esporte. Ela fez esse trabalho maravilhoso. E se você fizer um link do resultado do PIB do esporte com o que nós temos de capacidade de profissionalizar, de capacitar os acadêmicos, não fecha a conta. Sim. Entendeu? Não fecha, porque, na verdade, hoje, o cenário que nós temos no direito desportivo é o seguinte: nós temos muito trabalho, nós temos muitas possibilidades, mas nós não temos pessoas qualificadas. É muito. Parece até. Sem querer te cortar, doutora, mas Não, vai ao encontro até do que eu falei em algum momento hoje da nossa conversa, né? Dessa questão do esporte, na maior parte das áreas, ser visto como algo menor, menos importante, ou até mesmo marginal, né? Eu, nas duas áreas que eu tenho atuação como docente mais ativo, né? Na história, em vários momentos nos simpósios nacionais de história, da ANPUC, Associação Nacional de História, existe o Simpósio Nacional de História, e dentro do Simpósio Nacional de História tem um simpósio temático. A gente tem um simpósio temático de História do Esporte desde 2003. E como é bienal, desde 2018 a gente intercala nos anos que não tem o evento da Associação Nacional, o Encontro Nacional de Historiadores do Esporte, que esse ano, inclusive, vai ser na Universidade Estadual do Pará, em julho, em Belém. Sempre muito cheio. O Simpósio de História do Esporte já ficou entre os que tiveram o maior número de inscrição dentre os simpósios, dentre o evento de história como um todo. E é sempre ainda visto de maneira marginal. Nas graduações em História, eu não estou pedindo que tenha uma disciplina de História do Esporte, mas até para ter uma eletiva ou optativa, como você destacou, é uma coisa muito rara. A gente vai para Sociologia, para Antropologia, para Comunicação Social, chega no Direito, a gente vê situações similares. Então, é muito importante a sua fala, porque referenda essa ideia de que se tem tanto campo, tanto interesse, tanta gente fazendo e se interessando pelo esporte, por que que ainda tem menos formação do que deveria, né? E aí uma colocação que eu faço ainda, referendando um pouco da pergunta que você pode complementar agora, né? Isso é para desanimar o jovem que está lá na graduação e querendo se especializar, ou ele tem outros caminhos ainda assim para buscar esse campo de trabalho que é muito grande e está em ascensão, né? não, se é que eu entendi a sua pergunta, realmente não tem outros caminhos. O caminho é através da formação. Tem que ter uma formação. O problema, assim, se eu pudesse apontar alguma coisa, eu infelizmente vou falar algo que eu não gostaria de estar falando, mas assim, pelo que eu vejo, você é professor, você vai poder falar muito mais propriedade do que eu, mas assim, pelo pouco que eu vejo, eu acho que a questão da universidade do Brasil, ela ficou um pouco degradada, né? Abaixou o nível, abaixou muito. Os professores são de excelência? São. Né? E nós temos muitas universidades de excelência, mas, de forma geral, eu acho que o ensino ele virou uma coisa muito comercial, especialmente falando das universidades privadas, virou uma coisa muito comercial. Então, eu não vejo ainda, acho que esse segmento ainda não se atentou para as possibilidades do esporte, conforme eu acabei de falar, para o PIB do esporte, pela necessidade de formar advogados. E hoje não é advogados, Eduardo. A gente precisa formar advogados, professores, nutricionistas, psicólogo, médico, tudo. Hoje, Tudo. o esporte ele precisa de toda essa gama de profissionais que precisam de uma formação. Aí eles procuram, obviamente, existem bastante cursos, né? Assim, nós inclusive, através da OAB, a gente dá muito curso de muita qualidade, mas eu acho que o principal teria que vir das universidades e ainda não vem, né? Mas por conta disso, a gente hoje, no esporte, o que a gente vê? A gente vê uma possibilidade enorme de trabalho, mas a gente tem poucas pessoas que têm essa formação, que podem atuar, e porque o que é muito comum a gente ver, por exemplo, eu trabalho, vou dar um exemplo para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu trabalho muito com associações
com federações, confederações. E aí, por exemplo, no estatuto de uma federação, é muito comum você pegar um estatuto de uma federação e que ele tenha sido feito por um advogado dali, de um amigo. Às vezes a formação do profissional não tem nada a ver com o esportivo. Ele tem uma formação totalmente diferente, que seja, quiçá seja direito civil, mas muitas vezes nem isso o cara não tem nenhum conhecimento, e aí fica aquele estatuto que depois, na hora que a pessoa precisa, ele não serve para você ter acesso a uma verba pública, por exemplo, porque ele não está alinhado com as normas desportivas. Então, isso até puxando aqui nossa conversa para uma outra questão que você não perguntou, mas para dizer que além da gente não ter pessoas capacitadas, não temos a formação, conforme eu disse, mas nós temos muita verba. O Brasil tem muito dinheiro disponível. Isso é uma coisa assim que me deixa um pouco até assim, eu fico até um pouco quando Incoerente, eu né? quando eu falo sobre isso, eu falo, gente, nós temos muito dinheiro para isso, nós temos as emendas parlamentares, né, nós temos várias verbas de secretarias de esporte, nós temos a própria lei de incentivo ao esporte. São tantas possibilidades, mas nós não temos pessoas capacitadas para acessar. Entendeu? Perfeito. Então, isso é uma coisa assim que me chama muita atenção, sabe? As próprias associações, você sabe que o terceiro setor, o nome já diz, ele é o terceiro setor. Ele cumpre o papel do Estado em várias faces, e no esporte não é diferente, muito pelo contrário. Hoje, o esporte de base no Brasil, ele é praticamente todo feito através das associações sem fins lucrativos, que é o terceiro setor, as OSCs. Sim. Então, mas cadê o profissional capacitado para trabalhar com tudo isso, fazer projeto, ter esse conhecimento tanto da parte administrativa quanto da parte desportiva para unir tudo isso e acessar essa verba? A gente quase não tem. Então, o que a gente tem hoje, por isso que o nosso esporte de base é tão deficitário, porque o esporte de base, ele nasce, esses projetos dessas associações que a gente tanto conhece, né, os institutos, eles nascem, eu costumo dizer, da força do amor, porque geralmente é um pai e uma mãe que querem incentivar o filho, aí começa a incentivar o filho, mas também querem incentivar o amigo do filho e não sei o quê. Daqui a pouco eles estão tirando da própria casa, da própria vida deles, da própria mesa, para pagar uma inscrição, para pagar um transporte. E aí, ali, muitas vezes, em muitos casos, nasce ali uma associação, né, um instituto, mas eles ficam ali, correndo naquele ciclo, eles não conseguem e ter um acesso a uma verba pública. Por quê? Porque eles não têm o profissional capacitado. Eles conseguem, muitas vezes, alguém ali da comunidade que é um advogado, um contador, que pode ajudar, mas aquele profissional capacitado, eles não têm. E é Entendeu? uma Então, coisa. isso é uma lástima, né? É uma Sim. lástima. Eu, inclusive, estou pensando muito, estou pensando, não, esse ano, sem falta, eu vou fazer na OAB um grande curso, assim, um evento bem mega mesmo, para atender ao terceiro setor. É bom deixar claro que todos os cursos que nós fazemos na OAB são gratuitos, né? E para ver se a gente consegue capacitar esses gestores para eles alcançarem, né, outros patamares. É perfeito. E assim, é interessante a sua fala, doutora, que tem tanto a questão da ausência de profissionais qualificados, mesmo com o mercado todo ao redor que explicita movimentação de dinheiro e interesse pelo esporte, né? E essa ausência de profissionais não é só na área do direito, tem uma necessidade por formação em todas as áreas. Ao mesmo tempo, isso também explica muito nos pontos que você destacou agora, do porquê o Brasil, mesmo sendo um país que tem tudo para ser uma potência olímpica, ainda não alcança tal patamar, porque fica dependendo de várias situações e que, consequentemente, isso não leva
adiante projetos que possam ser não só para os profissionais que querem trabalhar com esporte, mas para aquele jovem que quer virar um atleta ou algo do tipo, conseguir também viver do esporte com segurança, né? Vive dessa boa vontade dos pais que querem ali fazer o melhor pelo filho ou pela filha, e não deveria ser assim. Então, é um ponto de um problema estrutural muito maior, né? E que não deveria existir pela própria natureza do que a gente está falando, né? Das práticas esportivas, que de alguma forma tem um campo muito grande ao seu redor. Mas entendendo pela sua fala, o ponto que você destacou é que ainda falta nas universidades esse espaço, no caso do direito, de abrir as portas definitivamente para o direito desportivo, né? Me recordo aqui no Rio de Janeiro, o professor Ângelo Vargas, né, na UFRJ, ele tem um grupo específico, né, sobre direito desportivo que é reconhecido, dentro de uma universidade pública, mas nas privadas muito vai para esse lobby do mercado ou vai para uma questão muito mais é, deslocada do que seria a atuação profissional de fato desses profissionais ou futuros profissionais do campo. Então fica algo que falta realmente, como você destacou, né, a formação adequada. Mas eu posso afirmar que para o jovem que está querendo seguir no campo, independente desse cenário, tem um campo de trabalho exposto e com condições para ele seguir, vamos dizer assim, com condições de se tornar um bom advogado dentro do esporte, ou ainda é algo que está engateando, né? Não, não está engatinhando, não, muito pelo contrário. Hoje você teria assim muitas vagas de trabalhos, de postos de trabalhos em vários segmentos, tanto nos clubes, nos tribunais, em vários segmentos para quem tivesse Beleza. capacitado. Você mencionou aí o nosso queridíssimo amigo, né, o doutor Ângelo Vargas, nosso catedrático, recém-catedrático, né, único que tem uma cátedra do direito desportivo Sim, no Brasil, né, e por conta dele, a UFRJ realmente sai na frente. Né? Ele é agora, já de alguns anos para cá, talvez de 4 anos para cá, ele levou o direito desportivo a nível internacional, ele participa de congressos, por acaso até recém fui convidada, ano passado também, recém fui convidada para o próximo congresso lá em Lisboa, em Cova de Varzim, e então ele realmente, mas a gente precisaria, o Brasil é muito grande, Eduardo, precisa a gente demais só tem o professor Angelo Vargas assim, né, nesse nesse patamar a gente patamar. precisava de mais professores, né, como ele, e mas a gente não ainda precisa muito. As universidades precisam acordar para esse oceano azul, né? As universidades precisam entender que tem muitas possibilidades, que precisa formar acadêmicos para trabalhar no direito desportivo. A gente tem muitos cursos, conforme eu mencionei, né? Tem muitos cursos pagos, tem muitos cursos gratuitos, conforme as OABs, não só a da Barra, que é a que eu presido, mas outras, de outros estados também, que oferecem cursos gratuitos, que são excelentes, de excelentes qualidades. Temos muitos cursos pagos também, mas o ideal é que tivesse a formação da universidade e que os cursos viessem só a ajudar, né, a especialização. Eu aqui estou me lembrando que quando eu trabalhei no Flamengo, teve, para você ter uma ideia, foi a primeira pós-graduação, eu acho que no ano 2000. Me lembro que eu bati na porta do presidente para ele me dar um aumento, porque eu queria fazer, e era caríssima na época, e ele assinou o papel, mandou que o Flamengo pagasse a minha pós-graduação. Mas eu estou aqui me lembrando, você vê, no ano 2000 foi a primeira pós-graduação. A gente não está falando de mestrado, de doutorado, a gente está falando de pós-graduação. Então, realmente, as universidades precisam abrir o olho para essa possibilidade, para esse ramo e fomentar, né? É o que eles precisam fazer. Então fica aqui nosso recado desde já, gente, que a gente possa expandir, né, o esporte para os cursos e especificamente no direito, que as universidades abram o olho para esse oceano azul, como a doutora Márcia destacou, que é um campo para os jovens de trabalho aberto, mas que a gente precisa sim expandir as pesquisas, expandir a atuação, expandir a teoria e a prática, porque não adianta também a gente ficar só dentro
das esferas da academia e não dialogar com o grande público, que é o que, de certa forma, a produção acadêmica deveria ter enquanto função, e muitas vezes a gente fica vendo só o debate entre os próprios pares, expandir para além do que a gente já tem, mais uma vez enfatizo o que a doutora destacou, né? O professor e doutor Ângelo Vargas é referência, mas a gente precisa de outros, né? Que possam fazer com que o campo avance e que a gente tenha, assim, de certa forma, uma expansão do direito desportivo como merece e como esse campo do esporte, de certa forma, nos coloca como possibilidade, né? Doutor, a gente vai chegando no final do nosso papo. Foi muito, assim, proveitoso a gente ter essa conversa, muito agradável. Tiramos várias dúvidas daqueles que estão querendo entender um pouco do que é o direito desportivo, a evolução da legislação no Brasil, o próprio campo de atuação, a própria questão da lei que existe, mas não é cumprida, a questão das mulheres. Então, foram muitos pontos aqui destacados, um debate rico, e eu só tenho a agradecer por você ter tido aí, disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui no canal. Muito obrigado desde já. Imagina, Eduardo, foi um prazer, foi uma grande alegria participar desse trabalho que você faz, que é tão importante, né? Que ajuda muito ao esporte, ao direito desportivo. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. Até a próxima. Até, com certeza a gente vai ter outras oportunidades também. E você que gosta do tema, que gostou desse vídeo, que se interessa pelo esporte em suas várias possibilidades de atuação, de pesquisa, de vivências, não deixem de curtir aqui, de acompanhar, de seguir o canal, divulgar para as pessoas que também se interessam pelo tema. Isso vai colaborando com o nosso trabalho. Lembrando que o Esporte na História é um canal que, a priori, tinha o objetivo de trazer 2 vídeos por mês, né? Um de entrevista, o outro em que eu falo sobre algum livro de esporte. A partir de abril a gente vai ter uma movimentação um pouco maior, vamos passar a ter um vídeo por semana. Isso vai ser divulgado nas próximas semanas, como que vai ser essa nova fase do canal. Mas acima de tudo é importante que vocês também divulguem, vocês também curtam, compartilhem, sigam o canal, que isso colabora para o nosso objetivo principal, que é transformar esse canal num grande acervo para aqueles que vivem, acreditam e entendem o esporte como um objeto de pesquisa, um campo de atuação profissional e de estudos também. Então, até a próxima, a gente se vê por aí.